Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amém. Pai, te agradecemos Père, merci. pelo mês passado, um mês de alegria. Por namor e as sengo. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pona nyonso nzambe osali na vi na biso. Te agradecemos pela sua mão poderosa Topesi yo merci pona loboko na oyo ya nguya que estava sobre nós. oyo ezalaki na biso. Te dizemos obrigado pelos grandes testemunhos. Tolobi na yo merci pona ba grand témoignage. Muito obrigado. Merci beaucoup. Só você que pode fazer essas coisas. Kaka yo koyi kosala makambo nyonso. Vimos a libertação. Tomoni délivrance. Muito obrigado. Merci. As obras do inimigo foram destruídas. Les œuvres des diables ezalaki détruit na oyo. Somos gratos. Toza reconnaissant. Obrigado pelo conhecimento. Merci pour la connaissance. Pelos segredos que nós descobrimos durante o mês de setembro. Pour la secret auto découvrir dans mois de septembre. Muito obrigado, Pai. Merci beaucoup, papa. Pelas novas páginas. Pour la nouvelle page. Muito obrigado. Merci beaucoup. Por este mês novo. Pour la mois de sikaoyo. Estamos aqui no início para colocar alicerce pour la kotiaba fondement. em nome do Senhor Au Jesus. nom de Jésus. Este mês seja um mês de novas coisas. Moi oezala moya makambo sika. Abençoa cada um de nós. Pambola moko na biso. Que o céu seja testemunho Lola ezala témoin. de tudo que vamos fazer agora. Na nyonso tokosala Em sikoyo. nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Amém. Amen. Glorifica Jesus. Betela nzambe maboko makasi. Tokoki kozwa esika na biso. Eu não estou aqui para pregar. É amanhã que vou pregar. Na ye apo na koteya te na lobi ne na koteya. Quero só fazer serviço de vos abençoar. Na lingi na sala kaka service ya kopambola bino. Não estou a ouvir amém. Na yoki nanu amen na yote. Sejam bem-vindos na presença de Deus. Oye imalamu na présence ya nzambe. Eu quero dizer a alguém, Na lingi na loba na mutu moko. deve vos preparar porque este mês tem muitas surpresas. Sala préparé pour moi oyo eza na beaucoup de surprises. Esse amém é muito fraco. Amen na yo eza mabebe. Eu disse, esse novo mês vai te trazer coisas novas. Na lobi moi oyo ekomemela yo makambo sika. Deixa eu repetir. Este novo mês Na répéter moi oyo sika. vai te trazer coisas novas. Ekomemela yo makambo sika. Novas oportunidades. Ba nouvelle opportunité. Em Jesus' name. Amen. Então, cada um de vocês deve se preparar para surpresas. Siko moko na biso zala préparé pour na ba surprise. Esse amém eu não estou ouvindo. Si siko na yoki amen. Salmo 119, verso 18. Psaume 119 verset 18. Depois vamos ler 2 Reis, capítulo 6, Après tokotanga 2 Rois chapitre 6 verso 8 até 12. verset 8 et 12. Vou explicar em 15 minutos, depois vou orar e vamos sair. Naza ko expliquer pendant quelques minutes après to sambeli to bimi. Ok? Amen. Salmos Psaume 119, 119 verso de número 18. verset 18. 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Amen. Amém. Uma outra linguagem? Version Desvenda. Abre os meus olhos para que vejam o que? As maravilhas da tua lei. Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Amém. Amen. Precisamos, Tozana besoin. este mês, Na moi oyo. que Deus abra os olhos Zambe afongola biso miso. Amen. para que você veja Po omona as maravilhas. le merveille. 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdadeiras maravilhas da tua lei. Yes. Abra os meus olhos para que eu possa ver as verdadeiras maravilhas. Ouvre mes yeux pour que je voie le véritable merveille.
de ta loi. Significa há falsas maravilhas, C'est-à-dire, ils ont une fausse merveille. mas as verdadeiras também existem. Mais le véritable merveille aussi existe. Essa deve ser a nossa oração durante este mês. Yango fait à la prière na biso pendant moi oyo mobimba. Diga a Deus, abre os meus olhos. Lobanzambe fongola misu nanga. Mete a mão direita assim como Est-ce que ko tombola loboko mobali likolo? pode fazer essa oração. Sala prière oyo. Diga a Deus, durante este mês, Lobanzambe pendant ce mois. abre os meus olhos. Fongola misu nangai. Fala com Sambela ele. ozo sambela te. Diga a Deus, abre os meus olhos. Lobanzambe fongola misu nangai. Eu quero ver Na lingi na mona. as Merci Dieu. maravilhas. Le merveille. Eu quero ver Je vais voir. as maravilhas. Le merveille. Quero ver Je este vais mês voir cette mois. os negócios verdadeiros. Ba faire ya solo. Quero ver este mês, ó Na Pai. lingi na mona na mwa oyo papa. Abre os nossos olhos. Fongola miso na biso. Meu Deus. Ia mandar essa pacalaba. Mecala da catacabra. Não estamos a falar de olhos físicos. Tozolobela te misu Físico ou natural. physique ou naturel. Olhos espirituais. Tozolobela misu spirituel. Que Deus te abre esses olhos Kadi nzamba fongola yo les yeux spirituels para que você veja. pour omona. In Jesus' name. Amen. Segunda de Reis 6. 2 Rois 6. Eu estou lendo a Bíblia. Ngana zanga Bible. Pastor Guilherme, Jesus disse: tem olhos para ver, mas não estão a ver. Sérieux ça na misu. Oyo salama po emona, mais omona te. Jesus disse: eles têm olhos Yesu alobi bango baza na misu para ver, po bamona, mas não estão a ver. mais bazomona te. É ali que tem problema. Wana nde sika Mas problème. este mês Mais na moi oyo, você vai ver claramente. yo okomona clairement. Nazo cabino a menino te. Amen papa. Fala comigo, este mês Loba na nga na moi oyo. nada que vai se esconder. Eloko moko ekobata manga te. Amen. Yes. Você tem que se preparar. Yo se préparer bien. Vai ver coisas que nunca viste na tua vida. Okomona makambo na no mona te na vie na yo. Vai ver dinheiro que você nunca viu. Amen. Okomona mbongo o na no mona te. Não fica atrapalhado. Kosala troublé te. Yes. Abre os meus olhos Loba para nzambe que fongola eu veja fongola miso na nga pona as mona. maravilhas. Le merveille. Que olho esses que Davi está a orar? Miso nini o David azosambela. Para que Deus lhe abra. Será que estava a dormir? Po nzamba fongola ye. Est-ce que azalaki kolala? Será que ele era seco? Est-ce que azalaki aveugle? Não. Non. Por lá dentro desses dois olhos, tem mais olhos interiores. Yoka. À part miso na yo yotalaka bomoto, eza na miso mosusu emonanaka te eza intérieur. Hã? Amen. Como é que os bruxos, como é que os mundos falam? Tem 4 vistas, né? 4 olhos. Ndenge bato ya mokili balobaka bato ya miso mine, bato ya miso mine. Significa andam a ver por além aquilo que o homem não pode ver com esses olhos. C'est-à-dire bango bamonaka koleka oyo mutu naturel akomona te na miso oyo. Como é que Pedro sabia que Ananias e Safira guardaram parte do dinheiro? Yoka, ndenge nini Pierre ayebaki Anania na Safira babombaki mbongo. Desde hoje, Kobanda lelo, quem vai te enganar, moto akokosa yo, você vai lhe descobrir. okodécouvrir ye. Amen. Será que alguém está comigo aqui? Mutu moko azalanga wa. A minha oração é Ma- das 4 horas, não está calmo. Ma prière depuis 4 heures du matin. Desde que pai me mandou palavra Anda profética. papa tindelinga parole Tinha um prophétique. programa para sair, não conseguiu sair. Nazalaki na programa kobima mais na A minha oração, prière na ngai. aqui vai acontecer coisas. Awa makambo ekosalema. Amen. Essa mãe não estou entendendo nada. Amen. Nunca, amanhã não falta no culto, porque as coisas que eu vou colocar como bases vai enlouquecer muita gente. Lobi kozanga na culte te. Po makambo na kotia ba base kopesa msuzu liboma.
Segunda de Reis. 2 Rois 6. 6. 8 C'est 8. até 12. Tina 12. Fala comigo, eu preciso de ver. Loba na ngai naza na posa na mona. J'ai besoin de voir. Você será como é que? A câmera da família. Yo kozala caméra cachée ya famille ozomona. Você será satélite. Kozala satellite ya famille. Eloko kobata mo esate. Será que ele está comigo? Amen. A unção de câmera, de satélite que cai sobre cada um de vocês. Onction ya ba caméra, ya ba satellite ekoya likolo na bino. Je reçois papa. Amen. Vai lá. Segundo Reis, Radar. 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 Uau, machinda da baca. Fala comigo, radar. Loba na nga radar. Segundo Reis 6, versículo 8 a 12. 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e o consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar está o meu acampamento. 9. Arranja lingala, por favor. 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falará e de que o tinha avisado. E se guardou ali, não uma nem duas vezes. Não aconteceu uma vez, nem duas vezes, é muitas vezes. Et salema ki mbala moko te mi balete mais plusieurs fois. 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Mas a profetisa Tabita, que está na Mifa. Mas o profeta Jaime, que está nessa empresa. Mas o profeta Guilherme, que está no Golfo. Mas e a mamãe tia combo na yo, mais. Fala comigo, mas. Ils ont continué, changement de fréquence. Mais acaba a fute, está dormindo. Mas a fute que está em Angola vai saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Quero uma linguagem clara, fute. Passa aqui. Vai lá 9. Fala o teu irmão, você precisa de ver. Lobana nekono osana bosenga omona. Não estou ouvindo nada aqui. Asoyo kana no teti sikoyo. Fala com o teu irmão. Lobana nekona yo. Você deve ser a câmera. Il faut ça la caméra. Satélite. Satellite central. 9. Mas Eliseu mandou avisar ao rei de Israel para evitar passar por aquele lugar. Para evitar passar por aquele lugar. Há um carro que Deus vai te revelar. Aqui não entra. Aqui nesta casa não pode alugar. Alguém está comigo? Foi avisar, não passar. Quando Deus te revela, você vai evitar. Para evitar passar por aquele lugar, porque os amareus estavam lá emboscados. Armadilhas. Desde hoje, todo lugar que meter emboscadas, Deus vai te revelar. Yes, amen. Você não vai morrer prematuramente. Não vai cair na armadilha de ninguém. Amen. Yes. Então o rei de Israel enviou os seus homens para ali, para estarem de guarda, conforme o profeta o tinha informado
e avisado. Ouais. Isto aconteceu várias vezes. Quantas vezes? Várias vezes. Não será uma vez. Deus vai te mostrar várias vezes. Plusieurs fois. Tudo que está acontecendo. Tudo que vai acontecer. Na família. Na igreja. Com os amigos. Não vai ser uma vez. Plusieurs fois. O rei da Síria ficou muito preocupado com aquilo. Ouais. Chamou os seus oficiais e disse-lhes: Puta que ara. Se Deus começa a te revelar coisas, Soki nzamba bandi ko révéler os makambo. teus inimigos terão medo de você. Ba ennemi na yo Amen. bakobanga yo. Vão ficar preocupados. Bakokoma préoccupé. Como que nós colocamos a armadilha e ele escapou? Comment totie pièce ya yebi a raté na yango? Metemos veneno, não bebeu. Totie poisson a melité. Estamos entendendo mais. Nazo comprendre te. Isso será o teu testemunho. Yango ekozala Amen. témoignage na yo. Amen. e disse-lhes: descubram qual dos nossos está do lado do rei de Israel. Significa quem é o traidor. Elingi koloba nani azali traître. O rei ficou preocupado. Roi akomi préoccupé. Porque aquele tipo de reunião se faz com homem de confiança. Ba réunion abongo esalemaka na bato ya confiance. Como é que saiu fora? Comment makambo ebimi libanda? Não estamos entendendo. Tozo comprendre Mas te. nós chamaram homens, meus irmãos. Abengi bato boya. Estamos na aliança. Aqui estamos na aliança. Awa toza na alliance. Vocês juraram a lealdade. A lealidade. Bino bozira ki loyauté. A fidelidade ao rei. Fidélité na roi. Não vamos te trair. Toko trahir yo te. Me conta, por favor. Não estou entendendo Oye mais bisanga nada. na so comprendre lo. O que está acontecendo aqui? Nini ezo salema wa. Todas as emboscadas não dá certo. Bambiscade nyonso ezo simba te. Meu Deus. Mon Dieu. A tua família vai escapar. Famille na yo bako échapper. Amen. Verso 12. Deles respondeu: Deles respondeu: Moko na bango a répondre. não é ninguém dos nossos, majestade. não é ninguém aqui, Esse nós. amor que Não nós tem traidor aqui. Traître azate awa. É o profeta Eliseu Olha o mochindala. que conta ao rei de Israel os que tu fazes até no teu próprio quarto. Os planos que tu fazes aonde? Ba plan oyo salaka wapi? Todos os planos que ele estava a Ba fazer. plan Hey. nyonso bazo sala. Seja no quarto. Esa na chambre. Seja na escola. Na classe. Seja onde. Wapi? Deus te deu Samuel. Adayo Samuel. Vai te revelar. Réveillez-yo. Amen. Fala comigo. Fala com teu irmão. De deixa fazer plano. Lobana ndekolo tika bango basala ba réunion ba plan. E fala para fazer plano deles. Bosala bosala. Faz reuniões. Bosala ba réunion. Deixa ele fazer o quê? Tika Planos, reuniões. Hoje vamos lhe matar. Hoje mesmo vamos lhe apanhar. Lelo tokosoye. Mas antes isso acontece, Avant esalema. uma filha da Mifa, Oh mwana moko filho de Kazinga, mwana moko akazinga. Itaio Samuel, Adayo Samuel. tem outro olhos, Azala misu misusu. vai descobrir. Ko découvrir yango. Amen. Esta noite só vem enfeitiçar os teus olhos. Na butwa lelo na ye kaka koloka miso na yo. Esses teus olhos vão descobrir. Miso na yo eko découvrir. Meu Deus, Mon Dieu. estou muito revolucionário. Naza très révolutionné na butwa lelo. O Eliseu, Élisée que está lá, asakuna numa outra terra, na pays mususu. como que ele estava a descobrir? Comment so découvrir? Chegou na cama, até no quarto Si na chambre likolo ya mbetu do rei. na ya roi Entrou lá como? akoti kuna ndenge nini? Que câmera que ele usou? Kamera ndenge nini autilisaki? My God, my God. Fala no teu irmão, é bom descobrir. Loba na ndeko no eza bien É bom découvrir. ver. Eza bien komona. A igreja precisa desse dom. Église eza na besoin don oyo. Angola precisa desse tipo de pessoas Olo eza na besoin bato oyo. que anda a ver aquilo que os outros não estão a ver. Oyo bamonaka makambo bato mosusu bazomona te. Fala comigo, eu sou espelho. Loba na nga nazaki talatala. Amen.
será espelho da família, Yoko será espelho do bairro, e a quartier. espelho da igreja, E a igreja. espelho do departamento. Cada Quem departement. comete pecado no departamento, If os Deus vai lhe revelar. tango mabe ezokota nzambe azorefele yo. Je reçois. Quero pregar, mas não vou começar aqui. Quero só orar. Será que ele está comigo? Mutu moko asana ngawa. Porque já estou distante. Naza musika. Esse testemunho será de alguém. Témoignage oyo ekozala ya mutu moko. Ngai nazwi. Leia aí Lingala 10 até 12. 10 tina 12 lingala. Fongola micro rapide, nous va lecter, botaka baleta. dize bongo mokonzi ya Israeli atindi basoda bakende esika oyo alobaki ezalaki kosalama bongo mbala mingi. Elize azalaki koyebisa mokonzi ya Israeli Ouais. mpe ye azalaki kokeba na yango. 11 bongo mokonzi ya Siri akomi kobanga mpona makambo ya Akomi kosala nini? kobanga. Kobanga. Diga uteri mangu, Deus nini kutera medo. Loba na ndeko no ba ennemi na yo bakobanga. Eu não estou ouvindo nada. Se você descobrir os planos deles, Soko découvrir plan na bango. eles terão o quê? Medo. Bango bakokoma na kobanga. Vão te respeitar. Bakorespecte yo. Parece que vocês não estão aqui, né? C'est comme si tozawa. Fala comigo, oh Deus, me abre os olhos Loba nzambe fongolanga misu. para que essa gente Po bato yo comece a ter medo de mim, bakoma kobanga. medo da minha família Kobanga e família. medo da igreja. Kobanga église. E eu quero um Eliseu na tua família. Nalingi Élysée moko na famille na yo. Você será o nosso Eliseu aqui nessa Yo igreja. kozala Élysée na biso awa. Você será Yo satélite kozala da igreja. Satellite ya église. As brincadeiras têm que acabar. Baje foi sila. Os bruxos devem ser conhecidos. Bandoki foto mona bino toyeba bino. Essa é a minha oração deste mês. Yango eza prière na ngai ya mwa oyo. Vai, 11. 11 bongo mokonzi ya Siri akomi kobanga mpona makambo yango. Abengisi bakonzi ya basoda na ye alobi na bango moto moko na kati na bino azali koteka biso epai ya mokonzi ya Israeli. Está fazendo que? Está nos trair, vender. Azo trahir. Está vender o nosso segredo. Azo teka ba secret na biso. Quem é o suspeito aqui? Nani aza suspect awa? 12. Boyebisa ngai soki ezali nani. Mokonzi moko ya basoda azongiseli ye mokonzi Mokonzi. na kati na biso Awa. moto oyo akoki kosala makambo yango azali te. Kasi prophète Élisée azali kuna na Israeli. Kuna wapi? Na Israeli Amen. azali ye moko ayebisi mokonzi ya Israeli ata makambo oyo olobaka na kati ya chambre na yo. Ozali awa te. Amen. Até makambo osalaka nini? Olobaka Olobaka na na kati ya chambre. chambre. Todas as conversas do quarto com a tua esposa me fofocar. Anda a descobrir. Essa senhora é perigoso. Makambo nyonso yo otongaka nga na mwasi na yo na ndako na likolo ya chambre. Na chambre. Na chambre. Estão se beijar, estão a fofocar. Ozosala besu Até no quarto. na ata na chambre. Esse homem Mutu é wana perigoso. aza très dangereux. Anda a ver tudo. Amonaka nyonso. Este mês, Na mwa o oyo. mês de outubro, Mwa ya octobre. é o nosso mês da revelação. Ezalona biso ya révélation. Outubro, é o nosso mês Ezalona biso de revelação. ya révélation. Revelação. Révélation. Mês de outubro. Mois d'octobre. Ezalona biso ya révélation. Tudo que está escondido será revelado. ekozala révélé. Mandele que
biso da révélation. la révélation Tudo que está escondido nyonso eza kobomba será revelado ekozala révélé na tua casa, na ndaku na yo até no trabalho, na na musala tua família, famille na yo aqui nesta nação. awa na nation O que está congolaise escondido oyo ebatiama neste mês, na mwa oyo nada que vai se esconder. oko te kobatiama Receba a revelação. yamba révélation 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 Em nome de Jésus. Come on. o que estava a trabalhar com Eliseu Nini ezalaki kotravaille na Élysée é o espírito da revelação. ezalaki esprit ya révélation Quando Deus te revela ntango nzambe arevele yo aonde que estão a fazer reuniões, esika bazosala aonde réunion que estão a colocar armadilha, esika bazotia piège neste mês na mwa oyo tudo será revelado. nyonso ekozala revele Você não vai cair na armadilha. okokweya na piège Você não te vai morrer. okokufa te Escuta, esakaraba o carro, Histoire. o carro voiture car que vai fazer acidente, oyo ekosala accident você não vai entrar. yo kokota te Porque Deus mpo nzambe vai te revelar. akorevele yo O dia que meter a armadilha, mokolo batiaki piège Deus vai te falar: minha filha, meu filho, não sai. kobima te Não sai de casa. kobima na ndako te Prepara-vos. prépare Hein? Prepara-vos. bozala prépare Deus nzambe vai vos revelar coisas. akorevele biso makambo Até os mais suspeitos da família. ata bato oyo baza baplus suspect ya famille Deus vai te mostrar. nzambe akolakisa yo Mas seja prudente. mais zala prudent Seja discreto. zala discret Não conta tudo a ninguém. koloba makambo nyonso na bato te Vem falar com o teu pastor. loba na paster na yo A coisa que Deus vai te mostrar por dividir família. eza na makambo nzambe akolakisa yo ekoki kokabola famille Mamãe, mama é muito importante, irmã André, c'est très important irmão que André. Deus nos abre os olhos. nzambe afongola biso miso Acompanhei o pai esta manhã. nayoki papa na ntongo ya lelo Deu testemunho. apesi témoignage O mundo está mal que ela. mokili eza mabe Você está andando com uma amiga, mas é inimiga. yo ozotambola na ami me aza ennemi Se Deus não te revelar, soki nzambe arevele yo te você pode vender todo o teu segredo, okoki kotekela ye basekret na yo nyonso mas vai te destruir. makodétruire yo Será que estou pregando? ndenge nazoteya Fala no teu irmão, sua irmão. Este mês não é mês de sentimentos. loba na ndeko no mwa oyo eza mwa ya basentiment te Meta ainda os teus sentimentos ao lado. swa basentiment tiango É a mopanzi minha família, é o meu eza filho, famille é a mwana minha na mãe. nga mama na A nga tua mãe pode ser a bruxa da tua vida. oyoki mama na yo akoki kozala ye moto azoboma O teu próprio pai biológico papa na yo biologique pode ser ele que está na base do teu okoki sofrimento. kozala ye moto aza na base ya basouffrance na yo amen My God. Jesus. Uma irmã ndeko moko ya mwasi tinha uma amiga, azalaki na camarade orava junto, bazosambela ensemble andava junto. bazotambola ensemble E outra amiga arranjou um noivo. camarade mosusu wana azwi fiancé O noivo deve ter muito dinheiro. fiancé na ye aza na mbongo ebele E o noivo propôs, antes do casamento, a dar à mulher 2 milhões para fazer negócio. yoka fiancé na ye avant mariage aproposé mwasi na ye napesa yo 2 millions mpo obanda bafe Não estou falando de 2 milhões de kwanza dólares. nazolobela kwanza te 2 millions de dollars Para a mulher, a noiva fazer o quê? mpo na fiancé Negócios asala ba maiores. commerce E a moça começou a se preparar. mwana mwasi abandi kose préparer Quando chegou, ntango ekomi porque o noivo devia dar dinheiro. ntan oyo mobali fiancé fo apesa ye mbongo A amiga dela da confiança camarade na ye ya confiance foi contar ao moço: ake kobetela mwana mobali lisolo você quer me dar esse dinheiro todo? yo olingi opesa ye mbongo Eu nyonso conheço a minha amiga. ngai nayebi camarade na nga Ela já preparou. Quando der esse dinheiro, vai viajar, nunca mais vai voltar. ye déjà asali plan soki opesi ye mbongo azovoyage tokima kozonga lisusu te Também não haverá casamento. mpe libala ekozala te ebosana Isso ficou decepcionado. fiancé atali akomi déceptionné Bloqueou tudo. abloke nyonso
Moço não entendeu como que o noivo mudou. Voilà, moi ça comprend. Comment fiancé a changé? Começou a orar. A comigo sambela. Começou a orar junto com a amiga. Abandi ko sambela ensemble na camarade. A amiga também está a orar para Deus tocar o noivo. Tá lá não pas problème. Il est pas so sambela o nzambe a touché Mama fiancé. Sanda Yabaga Yakata. Nosso Nosso Deus. Zambe. Toca menos. Simba. O noivo da minha amiga. Fiancé a camarade nanga. Mas ela Nzoka yende. que foi falar coisas. Yenda ke na iko baby samakambu. Moço yo kangai. Manos, que Deus nos abre os olhos. Essa é a minha oração. Nzambe afongola biso misu wana ne prière na ngai. Este mês da revelação, Na moi o ya révélation. Deus tem que te abrir os olhos. Nzambe foi afongola. Você não vai saber quem destrui as tuas coisas é membro da tua própria família. Okoyeba te mutu azo détruire makambo non ezaka ka membre ya Vai famille. acusar muita gente inocente. Oko accuser ba tu ebele ba sa ba innocent. É por isso, o que eu quero este mês, Na yango o nga na lingi na moi. você não baseia tudo, oh, me falaram. Você- Muita gente são burros, me falaram, me falaram, me falaram. Não basta só te falar, você próprio deve ver. Yes. Moi oyo yoka kotia makambo nyonso te bayebisaki nga kuna basalaki boye yo moko nzambe afongolo misu omona. Você pode destruir pessoas importantes porque te falaram. Afinal é um jogo que estão te fazendo. Okoki ko perdre ko bungisa bato oyo baza très important mpona makambo ya koyoka yoka eza bajeba koki kosala. Será que Deus te mostrou? Est-ce que nzambe alakisi Deus te revelou? nzambe arevele yo Como que você está dirigindo a tua vida só te falar? koma yo ozodirige vi na yo kaka na oyo bato balobaki Amanhã não falta. Pega azeite. tombola wile na yo. Quando a moça descobriu Ntango mwana mwasi wana découvrir que a própria amiga que camarade na ye de confiança ya confiance que foi contar ao noivo, ye nde abeteli fiancé masolo aquilo foi a guerra, a luta. yoka wana eyini ekomi bitumba. A moça ficou chateada. Mwana mwasi asiliki Queria matar a amiga. alingi aboma camarade na ye. Afinal é você. Nzoka nde eza yo Eu confio a você. wana se confie na yo Oramos junto, andamos Tokosambela juntos. ensemble Você que foi me destruir. yo ke kodétruire nga Todo aquele que quer te destruir. moto nyonso alingi adétruire yo Que o meu Deus nzambe na nga te revela. arevele yo. Alguém está a me ouvir? Escuta o que eu estou moto pregando. moko azoyokanga ndenge nazoteya Que os teus olhos interiores, miso na yo ya kati muitos foram burlados bato ebele baskroke bango só para alguém, ou amigo, po kaka mpona ou meu sócio. oyo aza associé na nga Afinal é burlador. aza escroc Entrou na tua vida akoti na vi na só yo para estragar tudo. kaka po abebisa nyonso Desta vez, na ntango sikoyo Deus vai abrir. na tour oyo nzambe Fala akofongola comigo, é o mês da revelação. loba eza mwa ya révélation Eu não estou ouvindo nada aqui. ozoloba te loba eza mwa ya révélation Fala comigo, este mês, mwa oyo os meus olhos miso na nga vão ver. komona Começa a orar, os meus olhos kosambela se abrem. miso na nga efongwama Diga, oh meu Deus, mon dieu abre os meus olhos. kola miso na nga Eu próprio quero ver. moko nalingi Quero namona descobrir nalingi na découvrir aonde que se encontra o meu problema. esika wapi problème na nga ezali ozosambela bien te esambela Eu preciso da revelação. ozosambela te mata Você está a brincar? mata banda kosambela Você está a brincar? alingi namona
eshanda babra ezamo ya tala tala ke bana miroir bashanda ke bana caméra ke eshanda babra gada bara 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 ebroso do braga da bara bara eshanda babro eshaba baba eshanda babra ora in Jesus name. Amen. Neste mundo, Na mokili oyo, o cuidado é pouco. il faut avoir très attention. Nós ouvimos ontem o testemunho do Papa Pedro Novo. Biso toyokaki lobi témoignage ya papa Pedro George. Quem pagou o quarto de hotel para aquele teu irmão? Nani afutaki? Eu próprio. Yemoko. Com seu próprio dinheiro. Na mbongo na yemoko. Levou o seu primo no hotel. Amemi Pagou. na hotel afuti. Mas quando acordar de manhã, Tango balamuki na tongo. ele disse: Alobi na o ye. primeiro Le premier será o último. sera le dernier. E o último Le será o dernier primeiro. sera le Desde premier. aquele dia, Kobanda mukolo wana. tudo mudou. Se Deus tinha lhe abriu vistas, Soki nzamba fongolaki misu. não poderia ir pagar aquele quarto. Alingaki afuta chambre te mukolo wana. Ouvimos na libertação Toyoki na délivrance. a neta do Papa Gabriel, Koko ya papa a Gabriel. filha do Papa. Ontem, Lobi. aqui, lhe ofereceram o quê? Vestido. Vestido. Mas você, quem não gosta de presente? Nani alingaka bakado te? Quem não gosta? Tuyo. Nani alingaka te? Um problema você. Tudo Yo. que te deixa na boca. Tudo que te deixa. Esa. Manos, Ekota kaka. cuidado. Keba. Estou pregando quem? Nazote hawa. O que é grave os outros? Até as biquínis, a trocar biquíni. Oh, eza grave lelo. Idoki. Ina ba sous-vêtement. E a tua amiga? Ya camarade na yo. Você não sabe onde que vai morrer. Oyebi te sika nini okokufela. Eu estou a orar agora. Nazosambela Todo sikoyo. presente envenenado, Cadeau nyonso empoisonné. Deus vai te revelar. Nzamba ko révélé. Essa. Nem lapiseira, nem caderno que meter veneno para te destruir, Deus vai te mostrar. Eza la biki kaye oyo batie yango eza empoisonné nzamba ko révélé yo. Falei com uma irmã, Nalobaki na ndeko moko ya mwasi. estava conversando com ela, é enfermeira. Nasolaki na yaza infirmière. Trouxeram uma moça bonita Bamemi mwana mwasi moko kitoko no hospital. na hôpital. Dos malucos, ficou maluca, Guilherme. Akomi liboma. Sabe o que estava acontecendo? Oyebi nini bandaki Para kosalela. indo com isso, miúdo. O noivo, fala comigo, noivo. Fiancé. O noivo, namorado. Mama, a moça quando vai na casa do namorado, Ndeko wana mwasi soki ake na ndako que é noivo, ya fiancé na ye são pagãos, né? baza bapayen. A própria moça, há um próprio. Ye moko Só fiancé que na quando ye. a moça sai de lá, Soki mwasi abimi wana daquela casa dele, na ndako na ye fica, não está mais se reconhecer. asi reconnaîtaka lisusu te conscience. Afinal, o moço, Finalement mwana mobali fiancé para se relacionar, anda a meter droga e ela não sabe. avant basala relation atiaka drogue. Que noivo é esse? Fiancé ndenge nini ozela te. Você vai sentir aqueles prazeres exagerados, tá pensando que está cuiar, afinal, tá te matar. Ozo sentir des plaisirs exagérés. Ozo kanisa eza bien nzoka bazoboma yo. Tem muito assassino neste mundo. Eza na baassassin ebele. Como a droga era demais no corpo, Lokola drogue ezalaki mingi na nzoto, a moça se encontrou já, é maluca. mwana mwasi se retrouvé Fizeram liboma. tudo para desintoxicar as drogas, mas já entrou muito Basali nyonso badesintoxike drogue mais ekotaki deja mingi neste mundo. na mokili oyo. Na maternidade aconteceu. Tem muitas essas coisas. Makambo ezosalema mingi É por isso yango tem que orar a Deus. il faut sambela Me nzambe abra os olhos. fongolanga miso. Eu quero conhecer quem é esse senhor. Nalingi nayeba Quem é esta moça? mwana mwasi oyo aza nani, Quais são os seus interesses? baintere na ye eza nini. Que Deus te abra a vista. Nzambe afongolo miso Você vai descobrir. okodécouvrir. Há pessoas que são podres. eza na bato Yes. ya kobeba. Começa a orar.
com esta azeite esta Na noite, huile ya butwa lelo. neste primeiro dia do mês de outubro, Premier jour ya mois ya octobre. quero ver o claro. Nalingi na mona clair. Meu olho na mão esquerda. Soit huile tsana loboko no ya gauche. Oyebi ndenge tozosalela. Fala comigo, acabou a brincadeira. Ajuda aquele que não tem olho. Sungaba oyo basana huile te. Na mão esquerda. Quem está acreditando nas coisas que eu estou falando? Nani azondima na makambo na solo. Fala comigo, vou escapar Loba na ngana ko échapper. nas armadilhas Na ba deles. piège na bango. Ninguém vai destruir a tua família. Mutu moko tia ko détruire famille na yo. Ninguém vai destruir Mutu o atia ko que détruire. fazer. Ba faire na yo. Tem muita coisa a vos falar. Nazana makambo ebele ya koloba na bino. Esta manhã recebi um pastor vende que lá de Viana. Na tongo alona yambaki pasteur moko auti na Viana. Parece Deus que lhe mandou. Não sabe que nós temos a palavra profética do mês é o mês da quê? Da revelação. C'est comme si nzambe mutatinda ki epona yebaki te ke tozana parole prophétique. Não, eu sei, ele não sabe. Ngana yebaki ya yebaki te makambo oyo tozana Me ngona ligou, parole. pastor Kassinga, está em casa? Abenga pasteur Paul ozana Eu ndako. disse sim. Oui nazali. Qual é o problema? Diz, eu sonhei um sonho. Na tuni problème ni alobi na loti Eu ndoto. quero partilhar com o senhor antes que eu fale com a pessoa. Alobi na lingi na partager na yo avant na loba na bato. Não, na bato não. Mutu. A pessoa. OK. É singular. Diga amém. Amen. Vem ter comigo. Não vou vos contar porque são coisas segredas. Na koloba te po esa ba chose eta secret. Está falando que de uma preparar para casar. Alobi par rapport ya ndeko moko a mwasi azo se préparer à bala. Aleluia. Amen. E Deus lhe revelou coisas acerca desta moça e com o noivo que quer casar. Nzambe a révélé makambo pona ndeko wana mwasi Agora na o pastor fiancé. tem me dito, Kassinga, o que eu vou fazer agora? Aí kotuna nga mena pastor Paul na kosala nini? Meu Deus. Mon Dieu. Você, Deus, vai te revelar coisas. Yo nzamba ko révélé yo makambo. Pai, em nome de Jesus. Père au nom de Jésus. Deus do meu pai, Deus Samuel. Dieu de mon père Dayo Samuel. Deus da minha fã. Dieu de film. O Deus de Dieu sobrenatural. de surnaturel. Eu oro esta noite. Assemblée na butu alelo. Vou declarar, A déclaré. abençoar esta gente Pambola mafuta oyo. para abrir os olhos interiores. Po efongola ba miso esana kati. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Este mês Moi oyo. seja um mês de revelações. Ezala moi ya révélation. Revela-te a cada um de nós J'ai révélé kati ya moko moko na biso. em todas as áreas. Dans tous les domaines. In Jesus' name. Amen. Abre os olhos de cada um Ola miso ya moko na moko. para começar a ver claramente Wabanda komona clairement. coisas positivas e negativas. Les choses positives et négatives. In Jesus' name. Hey. Vamos lá, 7 vezes vai ungir aqui. Nous allons continuer 7 fois. Devagar. Allez. Oh, bongo, mamãe. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meta assim, começa a vibrar a língua. Shanda la babro sokotoria la babrande lo boro boro sharabare kete kele. Ore mais. Bo sharabara katagala. La batagadagaya. Ibarakata. Que toda sequeira desapareça. Aveuglement se disparaître. Toda sequeira espiritual Aveuglement spirituel. desapareça. Toda sequeira. Oh, mandarequeira. Borotocoria. Rocodoruse. Mecayacatequeira.
et roulé par la tête. Et soupakadika. Todas ces terres disparaissent. Aveuglement se disparaître. Desaparece. Et disparaître. Nous vont mourir prématurément. Nous sommes détruits. Nous sommes à détruire. Seigneur me mostra. Amela kisanga. Ekabasuri abade bro sete bro. Bro. Ebrashi abasu eka ebrasote bro ebrosa barabarakata ebrusa de Mabrasu, Ebrasante Po, Ebrose Polia, Ebrasote Merci, Po, Jésus. Eshara. Merci Jésus. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Para entender o que nós, a importância da profecia deste mês, Pour nous comprendre l'importance de la prophétie à moi, oyo, vou vos ensinar o perigo da cegueira espiritual. na ko enseigner biso danger et aveuglement spirituel. Quando alguém não veja nada, ancião, Tant que mutu azomona te, é perigo. eza très dangereux. Jesus diz: Yesu alobi, tem olhos bazana misu, para ver. Pega aí, Wamona. Jesus. Não estão a ver. mais bazomona te. Paulo, quando se encontrou com Cristo, ficou cego. Paul, Saoul, tango akutani na Yesu, misu na Não ye, estava vendo nada. akomi aveugle. Mais miso yango eboi ele. Misu polele mazomona te. Até que alguém que orou para ele, Si tango mutu asambelaki mpo na ye, os olhos se abriram. misu efongwami. Desde hoje, com este serviço, A partir ya lelo na nzela service oyo, dos meus segredos são esses. moko ya basekre na ngai yango. Quando a palavra Tango nazotanga maloba, andam a orar para Deus me abrir os olhos. nasambelaka nzambe afongolanga miso. É por isso, em qualquer versículo que eu entro, sempre tenho a revelação. Yango n'importe quel verset nakoki kotanga naza na révélation. Vocês vão ficar aqui, nunca vão ficar cansados de mim. Boza na ngai awa, ata mokolo moko te bokolemba koyokanga mpo sike koya kaka. Sempre haverá novidades. Makambo ya sike koya kaka. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Agora, esse tipo de serviço precisa de uma oferta especial também. Achar ya baservice oyo esengaka ino Meta aqui cesto da oferta. tiela biso apani offrande. É o dia, coloca a primeira oferta. Eza le premier, ta première offrande na yo. Quem trouxe o dízimo também mete, depois vamos meter Oyo paye na dim amema, ativação. après tokotia O activation. dia 1 é o dia importante Le premier eza jour moko important. para depositar a tua semente. Pona ko déposer semence. Pega a tua oferta, diga a Deus: Soit offrande na yo loba nzambe. eu quero ver também claro nas finanças. Nalingi pe na mona clair na finance. Fala a tua oferta. Lobela offrande na yo. Você vai abrir Yo okofongola pona ngai. os negócios, Ba commerce, os milhões. ba faire, ba millions. Claro. Clairement. Em Jesus, name. Começa a orar. Banda ko sambela. Le kalabaro sopori kalaba Et sambeli Karabasanto pono Brosarabaya offrande. Basha. Fongola makambo Je clair. commande à mon offrande. Tu dois ouvrir maintenant des portes pour ma vie. Tu dois ouvrir des portes pour ma destinée. Mon offrande, tu ne vas pas en vain.
Tu es venu pour ouvrir des grandes destinées, des grandes Lelo lo sudi ya laba. Sandebro. Masudi ya labra. Mi brasundi. In Jesus' name. Amen. Pour correr, Shanda lobosi. mets ta carte offerte.